a criação de tabelas e de plantas setorizadas para o seu projeto. Estes são os assuntos desta aula. Muito bem, então, pessoal, quero explorar com vocês aqui a criação de tabelas. Isso vai ser muito útil para quantificações do projeto, controles, e depois nós vamos utilizar também as tabelas para demonstrar a setorização de um projeto, ok? Vamos lá então, estou aqui na folha principal do meu projeto, a folha 101 do seu modelo de estudo, e nós vamos criar então uma tabela. Vamos começar criando uma tabela que aliste para nós todas as portas existentes nesse projeto, ok? Vamos começar gerando então uma tabela de portas. Vamos aqui na aba Vista e vamos na opção Tabelas. Aqui nós temos tabelas e quantidades, uma série de tipos de tabelas, né? Então vamos pegar aqui tabela barra quantidades. Tabela barra quantidades, teremos este painel sendo exibido. Então vamos procurar dentre os elementos que existem aqui a opção portas. Portas, categoria portas. Eu quero uma tabela que aliste a categoria portas. Vamos colocar aqui como OK. Agora eu devo selecionar aqui quais campos essa tabela exibirá. Por exemplo, a primeira coluna da tabela vai mostrar o nome da porta, ok? O nome da porta será o seu tipo, certo? Então vamos procurar aqui, tipo, e usando essa seta eu adiciono. A tabela terá uma coluna chamada tipo. Vou colocar também uma coluna chamada largura e uma coluna chamada altura, ok? Tipo, largura, altura. Essa ordem aqui é a ordem que vai aparecer na tabela. Então, eu vou ter aqui uma tabela desenhada e alguma coisa assim, né? E essa tabela vai me mostrar quais serão essas colunas. Então, eu terei aqui essa tabela, neste caso, com essas colunas criadas. Então, terei aqui uma tabela. A primeira coluna será a coluna tipo, onde vai ter o nome dela. Depois, largura e depois altura. Vamos começar assim. Dessa forma, a gente pode já fazer um teste. Essa tabela surgirá aqui, ó, no meu navegador de projeto. Haverá agora uma seção chamada tabelas e quantidades, tá? Eu vou expandir aqui e aparece aqui, tabela de porta. Tabela de folhas já estava criado aqui. Tabela de porta. E aqui está essa tabela. O tipo das portas, a largura das portas e a altura das portas. Foi criado aqui como esse item, certo? Então eu continuo tendo a folha geral e aqui eu tenho a tabela das portas, tá? Eu posso então arrastar daqui para cá, soltar e eu posso pôr aqui na folha. E eu posso vir aqui e fazer alguns ajustes de largura de coluna, tá? Ó. Posso ajustar as larguras de coluna. E essa tabela agora reflete exatamente o que acontece no projeto, certo? Se um elemento existe na tabela, ele existe no projeto. Se eu apagar do projeto, ele some da tabela, ok? Então aqui eu tenho essas várias portas criadas. Então o processo básico para a criação de uma tabela é bastante simples. Vou repetir o processo, só que agora eu vou criar uma de janela, certo? Então vem comigo. Aqui em vista nós temos a opção de tabelas, tabela de quantidades. Eu vou procurar aqui janela, janelas. Então quero aqui uma tabela que mostra a categoria de janelas. Selecionei isso. Vou procurar aqui o tipo de janela, certo? Tipo. E vou adicionar para a tabela. Eu quero a largura, a altura. E, além disso, eu vou usar na tabela também a opção peitoril, tá? A altura do peitoril, certo? Então, a tabela vai me dizer qual é o tipo, depois ele vai me dizer qual é a largura, depois qual a altura e depois qual é a medida do peitoril daquela janela, certo? Muito bem, ok. Ok, está gerado aqui, certo? Então eu posso agora, eu tenho essa tabela gerada aqui com esses elementos todos também arrolados aqui na tabela. Nós podemos fazer ajustes em outros campos da tabela. Vejam que aqui eu tenho a tabela de propriedades e nós trabalhamos aqui, ó, no campo editar campos, né? Nós trabalhamos aqui selecionando os campos.
Mas a gente tem outras opções de escolha aqui na aba filtro, classificar, formatação, né? Tudo isso a gente pode mexer. Então, por exemplo, eu quero que o calendário esteja na horizontal, eu quero o alinhamento centralizado, né? E eu quero isso para a coluna tipo. Aqui, para coluna largura, mesma coisa. Eu vou colocar aqui centro, aqui eu vou colocar centro, aqui eu vou colocar centro. Então, posso fazer modificações na exibição dos elementos. Se eu não quiser esse título, tabela de janela, e quiser apenas janelas, eu venho aqui e altero janelas, certo? Então eu posso personalizar alguns campos, eu posso fazer modificações aqui, mesmo sendo tipo, eu posso escrever, por exemplo, o código, né? É o tipo que ela vai demonstrar, mas eu posso mudar o cabeçalho, certo? Largura, altura, e aqui eu posso deixar, por exemplo, apenas peitoril, certo? Dessa forma eu tenho a tabela feita, ok? Assim, nós podemos fazer uma série de controles do projeto, né? Outros elementos são bastante interessantes, né, de serem utilizados aqui. Por exemplo, eu posso selecionar essa janela e clicar aqui em realçar no modelo. E aí ele me mostra aqui, ó, que aquela janela se refere a esta aqui. Aquele elemento da tabela se refere a este elemento do projeto, né? Então ele me mostra no projeto qual é o elemento, certo? Então, e eu posso inclusive fazer modificações nesses objetos. Então, se eu quiser mudar o peitoril daquela janela, eu posso digitar aqui e o peitoril vai se mudar lá no projeto também, ok? Então, voltando aqui para geral, eu posso pegar aqui as janelas, certo? E eu arrasto daqui para cá e solto aqui e tenho também a tabela de janelas sendo criada aqui. Muito bem, então esses elementos nos ajudam bastante, né? E aí eu posso seguir. Então, se eu vier aqui novamente em tabelas, quantidades, e eu usar, por exemplo, a opção pisos, certo? Pisos. Aqui em pisos, eu vou pedir uma tabela de pisos também pelo seu tipo e pela sua... bom, uma tabela de só com o tipo já resolveria para a gente, né? Então, eu posso simplesmente colocar tipo, vamos colocar área também, por exemplo. Primeiro é tipo, depois área. Se eu quisesse inverter, bastaria mudar aqui, né? Mas eu quero primeiro o tipo e depois a área. Vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Tá aqui, ó. Ele fez uma tabela com os tipos de pisos e as áreas de cada um desses pisos conforme aplicados no projeto, ok? Então, venho aqui em geral, pego aqui a tabela de pisos e coloco aqui, por exemplo, certo? Vou fazer um ajustezinho aqui só para ficar no visual, ficar interessante, e a gente pode prosseguir então. Tá, ok, então a criação de tabelas é bastante simples. Deixa eu aproveitar aqui, ó, tabela de porta, vamos fazer um realinhamento na tabela de porta. Venho aqui, ó, de novo, campos, posso vir aqui, por exemplo, em formatação, e vou colocar todo mundo selecionar esses três, vou colocar todo mundo em centro, vai ficar melhor, né, mais apresentável. Janelas já está, piso a mesma coisa, editar, formatação, seleciono os dois, centro, e assim nós temos as tabelas feitas e já aparecendo aqui na folha principal, tá ok? Dessa forma a gente tem então as tabelas sendo criadas. Crie tabelas no seu projeto. Posso fazer mais uma então, tabelas e quantidades. Vou pegar, por exemplo, agora a opção mobiliário. Olha só, mobiliário, ok. Quero o tipo do mobiliário. Vou colocar aqui um campo descrição, nem todos estarão preenchidos, mas eu posso ter um campo descrição em cada um desses elementos, né? E aí então surge aqui, ó, a nossa tabela de mobiliários utilizados, certo? Então tá aqui o campo com o nome deles. Tem algumas descrições que são bem longas de algumas tabelas, né? Mas aqui a gente tem então a descrição de todo o mobiliário que está sendo utilizado no projeto, certo? Vamos ver como isso acontece. Vamos ver como isso acontece lá na folha. Se eu colocar essa tabela de mobiliário aqui, ó.
Tabela de imobiliário, ela vai ficar bem grande, né? Bem grande, bem grande, bem grande, dadas as descrições que a gente tem ali, certo? Vamos editá-la. Vamos voltar lá à tabela de imobiliário e eu vou poder então editar os campos. Eu vou tirar a descrição e vamos deixar só o nome mesmo deles, ok? E aí eu tenho aqui essa tabela colocada e obviamente que a gente vai ter a duplicação de alguns elementos, né? Seria interessante que essa tabela não mostrasse os elementos duplicados, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse móvel aqui que é igual a ele, novamente aparece aqui embaixo, ele está mostrando duplicatas, né? Vou dar uma olhada aqui, ó. Se nós viemos aqui na opção classificar e agrupar e desmarcar aqui itemizar cada instância, ele vai mostrar apenas uma vez cada modelo, tá? Então vou colocar aqui, ó. Ele reduziu para uma vez cada modelo. Só precisaremos fazer mais um ajuste aqui. Campos. E em campos precisaremos vir aqui em classificar e agrupar, além de desmarcar e itemizar cada instância, a gente tem que pedir para que ele classifique por tipo, tá? Senão não vai dar certo. Ok, tá aqui então essa tabela. Vamos voltar para lá. Agora sim, a tabela de imobiliário, essa aqui eu vou... Tá aqui a tabela de imobiliário, a gente já tinha inserido. Só vou abrir para cá, ó. E agora tem aí uma marca, uma tabela com cada tipo de imobiliário usado no projeto. Então, obviamente, que quanto mais efetivo for o controle de dados do meu projeto, mais informações eu poderei ter sobre esse projeto. Tá legal? Bom, agora que nós já fizemos algumas tabelas básicas, você vai fazer no seu modelo de estudo também, e eu quero trabalhar com você agora a criação de tabelas por setores de projeto. Obviamente você sabe aí como estudante de projeto que um projeto ele pode ser dividido em compartimentos, né? Então eu tenho aqui um compartimento ou um cômodo, né? Em compartimentos, mas eu posso também organizar o projeto por setores, ou seja, todos esses compartimentos representam, por exemplo, áreas úmidas, né? Esse compartimento e esse compartimento representam setores de serviço, né? Aqui o setor de sanitários, aqui o setor de trabalho, né? E aqui eu tenho as circulações, por exemplo, né? Então a setorização faz parte da concepção do projeto arquitetônico. Eu queria desenvolver com você agora a possibilidade de nós criarmos uma planta de setores e mostrar esses setores numa tabela, mostrando a área de cada um desses componentes. Então, para isso eu vou dar um pequeno ajuste aqui no layout da folha para que eu possa ganhar um espacinho ali no canto para nós trabalharmos com a criação de setores, tá? O que nós vamos precisar fazer? Vamos voltar à planta onde nós temos cada compartimento criado, tá ok? Então vamos ver aqui, nível 0, nível 0. Muito bem. Eu já tenho em todos esses compartimentos um identificador de compartimento, mas eu tenho também esse elemento invisível aqui, ó, que é o ambiente em si, tá ok? O ambiente em si. Então, eu preciso conseguir selecionar esse elemento invisível. Então, eu tiro aqui, ó, posso selecionar o nome, vou apertando o Tab. Uma hora ele vai selecionar esse X aqui, ó, que identifica este ambiente, tá ok? Quando eu consigo identificar esse ambiente, eu tenho a opção aqui departamento, onde eu posso dar um nome ao setor ao qual este compartimento pertence. Então, digamos que a cozinha eu quero colocar no departamento chamado serviço, ok? No setor de serviço. Se eu fosse fazer o programa, eu chamaria isso aqui de setor e não de departamento, tá ok? Mas não sou eu que faço. Então aqui, serviço, ok. Vamos para o próximo. Esse banheiro aqui, ó. Esse banheiro aqui, eu vou colocar também departamento de serviço. Ele já aparece aqui porque eu digitei uma vez, tá vendo? E este aqui também eu vou colocar como serviço.
Ou seja, estou considerando que esses 3 compartimentos pertencem ao departamento de serviço, tá ok? O que nós temos aqui? O escritório, vamos ver com qual elemento o escritório está trabalhando. Aqui, ó, com esse setor, certo? Então, o escritório, aí ele vai compor um setor chamado setor de trabalho, vamos supor assim, trabalho. Eu ia chamar de escritório também, mas vai gerar uma confusão. Então, esse grande compartimento é o setor de trabalho. E esse reservado aqui também. Esse reservado aqui também é setor de trabalho, certo? Então, vou colocar aqui, ó, é trabalho. Agora ele aparece aqui, ó, trabalho, tá? A única coisa é que esse reservado, essa área aqui, né, de 47, ela está considerando esse perímetro todo aqui, ó. Né? Tá vendo? Tudo que está azul. E não é verdade. Eu queria que ela demonstrasse apenas essa sala aqui, né? Então vou precisar criar um separador de ambiente aqui, ó. Vamos lá em arquitetura, separador de ambiente e vou passar um traço aqui, ó. Vou separar esse ambiente dos demais, tá? Passar um traço aqui. Agora sim, ó. Ele já até corrigiu a área, né? Ó. Isso aqui esse reservado faz parte do setor de trabalho, certo? Muito bem. A garagem está aqui, ó. A garagem está aqui, tá? Então, isso aqui, nesse não vai ter como, né? Eu vou chamar esse departamento de estacionamento, tá bom? Vai só para ficar diferente do nome do compartimento, tá? E aqui eu tenho um setor de circulação todo, eu vou criar, então, ele não foi criado ainda, eu vou criar esse room aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele já tá pegando esse trecho aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. Ou seja, ele agora está identificando esse espaço aqui, que eu vou chamar de circulação, vai ser o nome do ambiente e também será o nome do setor, né, do departamento, circulação, ok? Circulação, esse é o nome do compartimento, agora o nome do ambiente, vamos lá. Selecionei o X invisível, venho aqui em departamento e vou selecioná-lo como circulação. Como é a primeira vez que eu vou usar, preciso digitar, certo? Circulação. Ok, estou simplesmente carregando essa informação para dentro desses espaços, tá? Agora eu quero esse de apoio aqui também. Esse aqui de apoio será serviço, certo? Departamento, serviço, tá? Então, dessa forma eu tenho, além do nome dos ambientes, eu tenho o setor ao qual cada compartimento pertence, certo? Então eu primeiro informei para cada ambiente qual é o setor que ele pertence. Então primeiro eu tenho que ter os ambientes criados e nomeados, né? O ambiente é esse elemento invisível aqui, ó, tá? O nome é esse aqui e quando eu seleciono o ambiente eu consigo carregar para ele aqui, ó, o setor ao qual ele pertencerá, tá ok? Muito bem, essa é a primeira fase então. Vamos para a segunda fase. Para a segunda fase, eu vou duplicar essa planta. Vou duplicar porque eu quero criar uma planta apenas de setores, tá ok? Então vou duplicar a vista, vou duplicar aqui. Ela aparece aqui já duplicada, não é? E eu vou então renomeá-la para nível 0 setores. Setores, ok? Cliquei aqui fora, validei esse item. Muito bem. Vamos colocá-la na folha, você já vai entender porque eu vou fazer isso. Vou colocar essa planta de setores na folha. Ela não precisa ficar nessa escala toda, né? A gente pode usar uma escala de redução maior, porque eu já tenho a planta aqui. Ela vai ser só para demonstrar os setores. Vamos mudá-lo aqui para a escala da vista. Vamos tentar 1 para 100. Será que vai ficar bom? 1 para 100, vamos ver. Um pouco grande ainda, né? Vamos personalizar então e vamos colocar 1 para 125. Vamos pegar o personalizado aqui. 1 para 125. Tá bom, vai ser só uma plantinha-chave para mostrar os setores. Aqui, ok, ótimo, tá ok. Nessa planta de setores também, eu não preciso mostrar os eixos, né? Os eixos nessa escala aqui não vão ser importantes. Então vou selecionar aqui, ocultar na vista esta categoria, ótimo, sumiram os eixos.
O que eu quero mostrar aqui? Eu gostaria de ter uma tabela de cores, tá? Que demonstrasse cada uma das áreas com uma cor específica, tá ok? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos primeiro criar um código de cores para essa setorização. Então vamos lá, vou acessar a planta de setores, efetivamente, ok? Vou entrar aqui nela. Ótimo, estou na planta de setores e agora eu venho aqui, ó. Eu venho na opção anotar e venho aqui a opção preenchimento de cores. E aí vai surgir junto ao meu mouse ao meu cursor, na verdade, né? Uma legenda e eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocá-la aqui embaixo e aí eu vou ter que escolher, fazer algumas escolhas aqui. Eu quero atribuir um esquema de cores. Então, olha, eu quero fazer isso por ambientes, tá? E esquema de cor por departamento, tá ok? Esquema de cor por departamento. E aí vou dar um OK aqui. Ok. Ele gastou um tempo aqui calculando e ele já mostra uma legenda de cores que ele atribuiu ao projeto, onde ele colocou uma cor para cada setor. Eu ainda não estou vendo todos em detalhes porque preciso fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, vou mudar aqui para linha oculta, tá? Linha oculta e a gente vai ter essa primeira demarcação. E depois eu vou ter que ocultar nessa vista alguns dos revestimentos de piso que nós fizemos, tá ok? Eles estão atrapalhando um pouquinho a nossa visualização aqui, tá? Então vou selecionar esse piso e vou dar um EH para esconder aquele piso, Element Hide, certo? Só nessa vista. Vou pegar aqui esse cara também, ó, Element Hide, EH, ok? Aqui também, só para ocultar esses acabamentos. Element Hide. Vou apagar aqui deste corredorzinho aqui também, Element Hide, ok? Então, nesse caso, nós temos os setores colocados e essa cor, cada cor representa um tipo de setor. Então, olha só que interessante, aqui ficou em branco, né? Os móveis estão em branco, eu poderia ocultar os móveis também, se for o caso. Posso selecionar um móvel, ocultar na vista e na opção ocultar na vista, colocar categoria, por exemplo. Então, os móveis todos sumiriam, mas posso deixá-los também. Este corredor ficou sem nenhuma classificação. Por quê? Porque ele não tem uma room criada para ele. Então vou criar um ambiente, ó, uma sala, room. Vou colocá-lo aqui. Não preciso identificar ele, porque a gente está ocultando isso nessa vista, né? EH. E só que eu preciso classificá-lo como um departamento. Eu vou colocar como circulação também. Apliquei, agora ele demonstra essa cor. Veja só que interessante, né? Dessa forma, você tem uma legenda por departamento, né? Uma legenda por departamento. E aí você pode apresentar o seu projeto com esta legenda por setores ou por departamento. Ok? Então vamos voltar lá na folha e ver o resultado desse trabalho. Obviamente que você pode fazer muitas edições, editar nesse esquema de cores, utilizar outras cores, né? Você pode personalizar essas cores. Então, se ao invés desse verde eu quiser este roxo aqui, eu posso ir fazendo essas modificações. A rampa está atrapalhando um pouco essa percepção, então posso dar um EH nela aqui também. Veja, eu tenho o mapa dos setores desse projeto, então bem indicados aqui, né? Vamos voltar para a folha e você vai ver que a vista já mostra ali os seus respectivos setores, certo? Os setores deste projeto. E para finalizarmos então, muito legal isso aqui, né? Você consegue demonstrar qual foi o seu raciocínio de setorização do projeto para o seu cliente ou para o seu professor de projeto. E aí a gente pode finalizar esse trabalho criando uma tabela de áreas, certo? Que vai mostrar a tabela de cada uma das áreas e dizendo a qual setor elas pertencem. Vamos lá então. Vamos aqui em Vista, Tabelas e vamos usar aqui, ó, Tabelas e Quantidades, tá ok? Em Tabelas e Quantidades, vamos procurar aqui
ambientes, tá? Vamos usar aqui ambientes e vamos criar tabela de ambientes ou área? Não, ambientes, é isso aí, tabela de ambientes. Aqui nós vamos querer que cada ambiente, que essa tabela mostre o nome do ambiente, que essa tabela mostre também a área do ambiente e que essa tabela mostre a qual departamento ou setor aquele ambiente pertence. Estão entendendo a tabela que eu estou planejando? O nome do ambiente, a área do ambiente e a qual setor aquele ambiente pertence, certo? Vamos dar um OK aqui. Ele vai criar essa tabela. Então aqui estão todos os ambientes, a área de cada um deles e a qual departamento eles pertencem. Vou entrar aqui em qualquer um desses aqui, olha, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são várias formas de acessar qualquer uma dessas abas, tá? Vou aqui e selecionar os 3 campos e vou mudar para centro. Centro, eu disse, centro. Ok, vai ficar centralizadinho aqui. Eu vou nomear aqui ambiente. Ambiente. Sua área e o seu compartimento. Vou só deixar tudo maiúsculo aqui, área e departamento, não, vou colocar setor aqui, ó, setor, tá? Muito bem, dessa forma, então, eu posso voltar lá na folha, tá aqui, ó, tabela de ambiente, certo? Eu trago para cá e acomodo aqui na minha folha essa tabela que mostra cada ambiente, a sua área e a qual setor ele pertence. Tá ok? Então, dessa forma a gente cria essas tabelas para o seu projeto. Na próxima aula criaremos chamadas de detalhes para o projeto. Espero por vocês lá!